Olá, olá, muito boa noite. Essa noite fria, pelo menos pra mim aqui na minha cidade tá bem frio. Então, hoje eu trouxe um assunto super interessante, né? Falando em frio, como emagrecer no inverno sem abrir mão do prazer de comer. Quem não quer essa maravilha, né? Então, fica comigo aqui até o final, que eu vou te contar todas as estratégias aí para ajudar você ou a emagrecer ou no mínimo a manter o peso nessa estação fria, né? Que todo mundo fala se tratar de uma estação engordativa. Será mesmo? Então vamos conhecer aqui um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui, eu acho que tá tudo certo. Tomar uma aguinha aqui para garantir. E vamos que vamos iniciar esse conteúdo aí que eu espero que vocês gostem muito. Já aviso aí que vai ter sorteio nessa live para quem ficar até o final. Vai ter um sorteio aí interativo. Então, para quem ficar até o final, vai estar concorrendo a essa possibilidade. Então, gente, para começo de conversa, né? Por que o inverno ele é considerado a estação mais engordativa que existe? Primeiro porque a gente tem maior oferta de comidas calóricas, não é verdade? A gente tem uma infinidade aí. É lasanha, é fondue, é macarronada, que a gente acaba consumindo mais nessa estação do que nas outras, né? Nas outras estações, como a gente está muito encalorado, a gente tem uma necessidade maior de consumir alimentos mais frescos, né? No inverno, a gente tem essa necessidade de alimentos mais quentes, mas não necessariamente mais calóricos. E é isso que eu vou explicar aqui nesse encontro com vocês. Outra questão é que, devido ao frio, a prática de atividade física fica para segundo plano, não é verdade? Ai, tá muito frio hoje, vamos ficar por casa, não vamos sair, né? Ou tá saindo do trabalho, em vez de ir direto para academia, dá aquela passadinha em casa e acaba ficando. Então, no inverno, acaba que o nosso gasto de energia se torna muito menor. E com isso, né, maiores as chances da gente ou ganhar peso ou então acabar não atingindo o objetivo que a gente gostaria aí, de, no mínimo, passar por essa estação mantendo o peso que a gente tinha. Outra questão, tomar água, né? Então, amanhã aqui nos stories, né? Nos stories do Instagram, eu vou trazer para vocês mais um episódio do programa Nutri News. Se você ainda não conhece, é um programa que eu estou fazendo dentro dos stories, que acontece nas quartas-feiras, onde eu trago um assunto que vocês escolhem e me aprofundo um pouquinho mais sobre ele. E amanhã eu vou estar explicando algumas dessas questões que eu estou trazendo aqui na live sobre como, então, manter a hidratação nessa estação fria, ok? E uma quarta dificuldade ainda para completar esse combo engordativo do inverno é a questão de comer frutas e saladas, que muita gente tem dificuldade. Ah, mas salada é gelado, fruta é gelado, então acaba que eu não consigo consumir. Então eu vou trazer aqui para vocês bastante alternativas para vocês manterem ou como se salvarem dessas dificuldades, desses desafios impostos pelo frio. Então me acompanhe aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. O perigo do inverno, ele é muito mais cultural do que fisiológico. Por quê? Vocês vão entender isso, né? O frio, o que acontece no frio? Muita gente abre mão da dieta, né? Essa permissividade pouco tem a ver com a necessidade de calorias, né? Ela não é em função disso que as pessoas se permitem. Muito pelo contrário, né? Qual é o papel da fisiologia nesse processo? O nosso cérebro, ele é um cérebro que ele se mantém com as mesmas características lá do cérebro primitivo, como a gente fala, do tempo das cavernas, né? Então, no inverno se fazia frio, né? Obviamente, como é hoje, né? Os frios rigorosos, né? E havia também muita escassez de comida. Por quê? Porque no inverno, naquele tempo primitivo, os animais também se recolhiam. E o Homo sapiens era alimentado de quê? De animais, das presas, das caças, né? Então os animais também estavam recolhidos em função do frio. E aí, o que acontecia? O nosso organismo precisava gerar uma economia maior de calorias, tá? Então, existia uma fisiologia preparada para isso,
né? Uma economia maior de calorias com redução de movimento. E aí, se eu tenho uma economia de calorias e associada à redução de movimento, né? Porque eu estou ali economizando isso, eu tenho um maior acúmulo de gordura. Só que o nosso corpo não evoluiu, ele continua pensando da mesma forma. Ah, então tá, Sheila, então tem uma explicação fisiológica. Tem, mas eu preciso te mostrar o outro lado disso que eu tô te informando aqui. Em contraponto, no inverno, o nosso organismo precisa queimar mais calorias para atingir a temperatura ideal do corpo humano, que é os 36,5 graus, 36 graus Celsius. Então, ele precisa fazer uma combustão interna muito maior para atingir essa temperatura adequada, digamos assim, né? Senão a gente ia morrer de hipotermia, né? Então, ele precisa trabalhar. Só que isso, que a maioria das pessoas não entendem, que isso por si só pelo fato desse corpo, do nosso corpo precisar dessa combustão maior para chegar nessa temperatura, isso por si só já é um excelente coadjuvante no processo de emagrecimento. Porque a gente tem um gasto maior de calorias. Mas, e aí entra o mas aqui, tudo tem mas, né? Desde que o consumo de calorias, né? Desde que o consumo da quantidade de comida que a gente come seja semelhante ao consumo do verão. Acontece que não é verdade? É difícil manter esse estilo, porque muitas pessoas, né, têm essa ideia de que precisa comer mais calorias. E como eu tô explicando aqui, não é que precise comer mais, né? A gente precisa se aquecer, a gente precisa desse aquecimento. Então, existem outras coisas que a gente precisa considerar. Por exemplo, vamos nos agasalhar, que já ajuda muito a manter o corpo aquecido, não é verdade? Então, manter um estilo saudável no inverno não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, eu vou trazer alguns pontos fundamentais aqui para vocês alcançarem, então, esse estilo saudável e, como eu disse no início dessa live, manter o peso ou continuar emagrecendo nesse período. Eu sempre falo disso que parece uma coisa redundante, né? Mas é fundamental ter foco. Vocês precisam entender que não é a temperatura que está atrapalhando o processo de emagrecimento de vocês, mas sim a tua própria mentalidade, é esses pensamentos, né? E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, você está se aproveitando desse pretexto para relaxar e deixar a preocupação da saúde lá para os tempos de calor, não é verdade? Então, como eu disse, muitas vezes é consciente, tu faz isso de propósito, mas muitas vezes é inconsciente, tu nem sabe por que age do jeito que age, né? E essas respostas estão lá muito mais profundas do que a gente imagina. Então, como eu disse, né? Primeiro ponto, ter foco. Então, assim, foco é uma coisa que a gente não nasce sabendo, a gente precisa desenvolver. E como que eu desenvolvo foco? Treinando. Né? Assim como vocês treinam para fazer um ótimo exercício na academia, vocês treinam para correr, vocês treinam, né, para ser melhor em alguma atividade no trabalho, vocês precisam treinar para ter foco. Ninguém nasce sabendo, ok? E como se treina isso? Existem muitas estratégias. Uma delas é a gente criar organizar esse nosso processo. Né? Eu preciso organizar e criar estratégias para que os obstáculos não me vençam, tá? Mas isso é tema aí para um atendimento individualizado para explicar por A mais B como se faz esse processo de desenvolver foco e disciplina. Falando de hidratação, que é um dos pontos que eu comentei aqui, que é um dos grandes desafios dessa live. Então, gente, a água é essencial para o funcionamento do organismo de vocês. E às vezes é essa falta de água que deixa vocês mais inchados. Automaticamente, né, a falta de água também prejudica o bom funcionamento intestinal. E aí vocês não vão aos pés, o inverno me engordou, né, porque eu não consigo emagrecer. Será que tu não consegue emagrecer ou tu não tá tomando água suficiente? Essa água tá te deixando mais inchada, tu sobe na balança, o teu peso tá mais alto. Automaticamente, por tu não tomar água, o teu intestino não funciona. E se tá tudo parado ali, aquele bolo fecal, também quando tu subir na balança, ele vai registrar um peso mais alto. Entendeu? A importância de se manter hidratado. Então, assim, o organismo ele pode sobreviver aí tranquilamente 30 dias aí sem alimentação, né? Claro que ele vai no 30º dia, ele já tá num processo aí bem complicado. Mas 3, 4 dias somente sem água. Então, a água é fundamental. E quando eu falo de água, eu falo de água. Mas é importante a gente ter essa clareza. Vamos ser bem honestos, né? E eu acho que quando a gente fala de mudança de hábito, e é tudo que eu gosto muito de trabalhar dentro do método Slim,
Hábito é uma coisa bem desafiante de mudar, não é verdade? A gente cresceu, a gente treinou para agir do jeito que a gente age, agora a gente tem que ir contra esses hábitos. Então é algo bem desafiador. Então simplesmente dizer para vocês aqui, ó, vocês têm que tomar água agora, tomem muita água e não tem conversa, água é água, seria hipocrisia, não seria? Né? E eu acho que vai de contra tudo aquilo que eu defendo dentro da nutrição comportamental. Então, não tá conseguindo tomar água? Te esforça um pouquinho para pelo menos atingir a metade do que deveria ser consumido através da água e a outra metade tu compensa, então, de outras formas, como chá, né, sem açúcar. Atenção, não vai colocar líquido açucarado para dizer que está tomando líquido, porque aí não seria sincero com você. Então, a ideia aqui é líquido mesmo, né? Então, se não vai ser a água, então um chá sem açúcar, um café tem que ter moderação, não dá para exagerar, né? Uma água aromatizada, usem essas outras estratégias. Da mesma forma, o chimarrão, né? Eu sou super fã de chimarrão, tô sempre colocando aqui como opção. Falo de chimarrão, ontem mesmo eu trouxe aqui nos stories algumas propriedades do chimarrão. Mas claro, tudo com muito bom senso, não adianta tomar só chimarrão, tomar só café e achar que tá se hidratando. A água é importante sim. Outra questão que a gente precisa considerar é sobre o nosso metabolismo, né? Então, assim, ó, dentro dos desafios que eu trouxe aqui, o metabolismo eu já expliquei para vocês que ele está mais ativo durante o inverno, não é verdade? Por quê? Porque o corpo precisa de mais combustão para atingir a temperatura ideal dos 36 graus e meio aí, para nos manter vivos, né? Pra gente, como eu disse, não morrer de hipotermia. Então, pra gente manter o nosso metabolismo ativo, a gente pode fazer uso dos termogênicos. E os termogênicos, eles ajudam o nosso corpo a ficar aquecido também. Olha que maravilha. Então, tem dois objetivos, né? Aqui eu trago 4, presta atenção que eu vou falar agora, que vocês vão entender isso lá no final dessa live. 4 termogênicos que eu considero muito, que eu acho que são extremamente eficientes no processo de melhorar aí essa ativação do metabolismo, né? E também para nos manter aquecidos. A canela, né? O gengibre, a pimenta e o chá verde. O que a gente precisa considerar? Cuidar dos hipertensos e as pessoas com gastrite para o uso desses tipos de produto aí. E para os hipertensos, né, podem elevar a pressão com consumo muito exagerado desse tipo de termogênico, tá? Mesmo em repouso, presta atenção, olha que legal. Mesmo que vocês estejam em repouso, esses termogênicos estão ajudando o corpo de vocês a queimar mais calorias. Mas fique registrado aqui. Não há milagre. Não adianta consumir esse tipo de alimento e achar que tá tudo certo. Vou me encher de canela, gengibre, chá verde e pimenta e vou resolver todos os meus problemas de peso. Não tem milagre, gente. Vocês precisam colaborar com todos os processos, né? Eu estou aqui no meu consultório, só abrindo um parênteses, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, infelizmente, né, pode ser que tenha alguma obra, né, aqui no meu consultório, fora, nas outras salas, e pode ser que tenha um probleminha de som aqui, que vocês escutem alguma coisa ao fundo. Eu espero que não aumente esse volume aqui que eu estou escutando e que a gente possa conduzir essa live da melhor maneira possível. Então, insiram para acelerar o metabolismo de vocês esses termogênicos que vai colaborar bastante, ok? Exercícios, né? Além de serem excelentes para emagrecer, eles ajudam vocês a ficarem quentinhas. Olha que maravilha! Então vamos nos movimentar, né? Dá preguiça de ir, mas quando vocês voltam, a sensação é de dever cumprido. Então, se tá com preguiça, vai com preguiça mesmo, né? Cansou, tá cansado, foi um dia esgotante, né? Não importa. Coloque, então, traz esse treino para um horário que tu tenha mais disposição. Mas não deixe de fazer. Né? Se na rua é frio, exercite-se em casa ou então vá para dentro de uma academia, né? O importante é se mexer. Daqui a pouco convida o maridão aí, vai dançar, né? Bota uma música legal, mas se movimenta. Isso é bem importante. Vocês vão ver que o corpo de vocês vai se sentir muito mais disposto nessas temperaturas baixas que a gente anda enfrentando. Gente, eu falei de água, tô com sede, só um momentinho. Então, trazendo para vocês a questão da alimentação agora, né? O que é importante? Eu sempre indico que vocês comecem o dia caprichando no consumo de proteína. Ah, Sheila, a proteína é o mais importante? Não, a proteína
Não existe um nutriente mais importante do que o outro. Carboidratos, proteínas, gorduras, todos têm a sua devida importância para o organismo. Mas comece o dia caprichando no teu consumo de proteína, vai fazer toda a diferença, porque vai te deixar saciada até a hora do almoço. Então, vocês podem, por exemplo, nessa estação, consumir ovos com frutas. Como assim ovos com frutas? Dá pra fazer um ovinho mexido ali, acompanhado de uma fatia de mamão. Quem me acompanha sabe que eu adoro essa combinação pro café da manhã. Dá pra fazer uma tapioca, né, e colocar ali outro tipo de proteína, um franguinho desfiado. Isso no café da manhã, qual o problema? Né? Cada um sabe as suas preferências, se não gosta, tudo bem. Né? Posso trazer um queijo branco, né, como fonte de proteína, posso consumir leite também como fonte de proteína. Quanto mais proteína vocês colocarem no café da manhã, e claro, eu sou fã de ovos e sempre recomendo, melhor, porque a proteína tem uma digestão mais lenta e vai manter você saciado por muito mais tempo, até a hora do almoço vocês vão chegar tranquilos, sem a necessidade de colocar esses lanchinhos intervalares aí, ok? Frutas. Então, como consumir frutas nessa estação, Sheila? Já falei isso, que era um grande desafio no início dessa live. Uma ideia que eu sempre dou, experimente as salas para torná-las mais atrativas. Então, vocês colocam essa frutinha aí picadinha, fatiadinha no micro-ondas. Experimente fazer isso com a banana, com a maçã, com a pera, vai ficar uma delícia. Coloca a canelinha, ó, termogênico que eu falei antes. Coloca esse termogênico aí na fruta e coloca um pouquinho no micro-ondas, né? 30 segundos, 1 minuto, vai depender do micro-ondas e vai depender da textura que tu quer para aquela fruta. Vai gerar uma sobremesa incrível, gostosíssima, bem docinha, sem precisar adicionar açúcar. Então, uma super dica para que vocês possam consumir. Ah, eu tenho perda de vitaminas? Óbvio. No momento que vocês passaram a faca numa fruta ali, vocês já estão tendo alguma perda de vitamina. Mas o que eu sempre digo, é melhor vocês comerem dessa forma do que não comer ou deixar para comer só quando esquentar, né? Então, vocês vão estar perdendo aí fontes importantes de vitaminas e sais minerais. E aí sim, aí o organismo não funciona, o metabolismo não funciona, o intestino não funciona. E aí sim, tá o prato cheio aí pro ganho de peso. Então, façam isso, é uma forma de vocês estarem consumindo as frutas, ok? O barulho tá... Vocês estão ouvindo o barulho aí? Bem complicado esse barulho, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Hortaliças, né? Como que a gente pode consumir? Eu sempre indico que vocês refoguem, né? Então, assim, ó, pega aquelas verduras que vocês estão acostumadas a comer cruas, né? E as verduras cruas vocês podem utilizar de que forma? Pode colocar um caldinho de feijão por cima, que já vai resolver. Ou bota toda a comida quente por cima mesmo, né? E aí consome junto. Ai, Sheila, mas não é o ideal comer a salada antes? Isso é muito relativo. Cada um sabe a melhor forma que é pra si. Se tu prefere dessa forma, come a salada antes, né? Outra maneira é refogar, por exemplo, um repolho refogado, uma couve refogada, um espinafre refogado, que são folhas que têm um valor calórico muito pequeno. E eu garanto pra vocês que quando vocês fazem um pratão dessas folhas, vocês vão ficarem bem saciadas, porque tem uma fonte de fibra incrível. E ali quentinho, né, vai ser muito mais atrativo de consumir. Então, façam isso, né, como eu falei, ou então caldinho de feijão por cima também é uma alternativa. E outra que vocês façam, pode assar essas frutas, coloque várias frutas juntas, né, numa forma, rega com um pouquinho de azeite de oliva, coloca umas cebolas ali fatiada e assa no forno, também é outra forma. Como eu disse, assim como as frutas, sempre há uma perda de vitaminas, mas nada extremamente relevante, ok? Continuando aqui, no almoço, né? Como eu disse, colocar mais refogados no prato, não esquecer do arroz e do feijão, porque o que acontece? Tem muita gente que fica buscando emagrecimento a qualquer custo e faz o quê, né? Carne, salada, carne, salada, carne, salada. Vamos combinar que carne é uma coisa que esfria muito rápido, né? Vocês colocam no prato e em seguida tá frio. E aí, misturado a salada, que normalmente é gelada, essa comida né, não vai ser nada atrativa. Então, tragam arroz e feijão, porque é fonte de vitaminas, sais minerais, é fonte de proteína, é fonte de energia. Então, coloquem isso no prato. Não precisa comer um exagero, né? Mas arroz e feijão é uma combinação perfeita de proteínas, de aminoácidos essenciais. Então, tragam isso pro prato de vocês. Ou seja, comida de verdade, né? Não fiquem inventando moda aí, comida boa é comida de verdade, ok? Se tem exagerado à noite, né?
a dica é reforçar o lanche da tarde. Tu observa assim que todas as noites tu tem comido a mais nessa estação, agora com esse friozinho, fica esperto no seguinte, reforça o teu consumo de tarde. Porque provavelmente tu tá fazendo um lanchinho muito ralo de tarde, durante toda a tarde, e aí quando chega a noite, é incrível a fome. Tu não vai te bastar com um caldinho, com uma saladinha, com uma carninha, tu vai querer muito mais do que isso. Então, dica de ouro, reforce o lanche da tarde. Como eu posso reforçar? Tu pode fazer um sanduíche bem completo, né, onde tu possa colocar um frango desfiado, um atum, pode colocar, de repente, um ovo, um queijo, alguma coisa assim, uma saladinha junto, já faz um sanduíche aí natural, que vai ficar uma delícia. Ah, mas é frio, eu não gosto de sanduíche. Prensa, bota na torradeira, né, que aí vai ficar bem quentinho, aquele queijo derretido, vai ficar uma delícia. Então, tragam maior quantidade de calorias, maior volume de alimentação para o período da tarde, para você não descontar na janta comendo horrores, ok? Outras dicas para o lanche da tarde, o sanduíche com proteína, né? Mais uma vez eu falo aqui da importância da proteína, né? Uma crepioca, se tu tá em casa, né? Uma boa alternativa. Pode fazer um mingau de farelo de aveia, que também ele sacia horrores. Quem tem o hábito de consumir vai perceber. Mingau quentinho com farelo de aveia, né? Pica uma fruta, mistura junto, vai ser uma ótima opção. Ou até um chocolate quente fit. Como faz um chocolate quente fit, Sheila? Vocês podem fazer o chocolate utilizando aí chocolate no mínimo 50% em pó, tá? Ou vocês podem derreter as barras de chocolate 70% misturado a um leitinho aí, que fica uma delícia. No final bota uma canelinha ainda, garanto que vai ficar maravilhoso. E à noite, né, o que vocês podem fazer? Pode repetir o almoço, tá? Vocês podem também consumir uma sopa ou uma carne com legumes assados, como eu falei antes, né? Mas tragam calor para essa comida, né? Não, calor não é caloria, já falei aqui, né? Coloquem aí essa carnezinha com legume assadinho para ficar bem quentinho, bem gostoso, um refogadinho, né? A sopa, não esqueçam de colocar também nessa sopa proteína para ela ficar uma sopa mais forte e oferecer para vocês uma boa saciedade. E claro, o que eu vou comer? Eu vou comer sopa, eu vou comer carne com salada, eu vou comer o mesmo do almoço? Tudo isso vai depender do que tu comeu ao longo do dia, né? Comeu melhor durante o dia, né? Diminui o consumo durante a noite e vice-versa. Claro que exagerar à noite não vai colaborar com a manutenção do teu peso ou com o teu emagrecimento, ok? E se der vontade, se der fome antes de dormir, Sheila, o que eu faço? Eu sempre dou a dica do leite quente com canela, que eu acho que é uma excelente alternativa, ou então as frutas assadas, como eu comentei anteriormente. E quando der vontade de comer aquele prato mais calórico, mais elaborado, que como foi o tema aqui dessa live, não adianta a gente abrir mão do prazer de comer, que a gente acaba desistindo desse processo de emagrecimento, né? Comam. Como assim? Comam, né? Que seja lasanha, feijoada, comam. Mas comam sem exagerar na quantidade. Sempre lembre, né? Que o mundo não vai terminar amanhã pra vocês, né? Ah, mas pode acontecer alguma coisa comigo. Se tiver esse pensamento, tu vai ter uma vida louca, né? Uma vida de oba-oba e tu nunca vai alcançar as tuas metas. Então pense assim, ó, não exagere na quantidade, eu tenho a oportunidade de comer isso em outro momento. Experimentei, saboreei, mastiguei, estou satisfeita? Então da próxima vez que eu fizer essa comida novamente, eu como de novo, sem precisar me empanturrar até passar mal. Então é possível sim comer as coisas que a gente mais gosta e manter o peso ou até emagrecer. E tente compensar, né, gente? Como eu sempre falo, a lei da compensação, ela existe muito bem. Se deu vontade de comer doce, né, pega leve no prato principal. É uma dica boa. Ah, eu tô louca pra comer um docinho, um chocolatinho, com esse frio me deu vontade. Então pega leve no prato principal. Quem sabe deixa esse prato principal mais leve, né? Ou se deu vontade, por exemplo, de tomar um vinho. Ai, que vontade de tomar aquele vinho pra aquecer meu coração. Então dispensa a sobremesa. Ah, Sheila, tu fica falando coisa assim como se fosse fácil, né? Eu quero comer o vinho, a sobremesa. Posso tu pensar isso, né? Eu quero comer o vinho, a sobremesa e a lasanha, né? Ok? Tá tudo bem. No outro dia, compensa no exercício, né? A grande questão é que o caminho que tu tá seguindo tem que ser condizente com o teu objetivo. Não adianta tu comer tudo que tu enxerga pela frente, que tu não vai conseguir atingir. Mas, ao mesmo tempo, tem que trazer essa ideia de que tu podes comer tudo o que quiseres. Inclusive, trazer prazer para tua alimentação, sim, com bom senso. Consciência acima de qualquer coisa. Não descontar as suas emoções na comida. É comer
por prazer mesmo, porque gosta daquele alimento, acha ele saboroso, que tu vai saborear, experimentar, aproveitar aquele momento, mas tu vai saber que aquela porção é suficiente. Não precisa repetir, não precisa se esbaldar. Eu acho que esse é o grande segredo do emagrecimento, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente vai muito longe, sem necessidade aí de restringir nada, porque a gente sabe, definitivamente, aprendam, restrição gera compulsão. Então, enquanto mais vocês restringirem, pior, mais difícil. Só que o grande problema do ser humano é que vocês querem resultados rápidos. Então, vocês restringem, né, cortam tudo que enxergam pela frente, né, e acabam desistindo daqui 2 ou 3 meses, ou até emagrece, mas acaba recuperando depois quando volta para o padrão normal que estava acostumado. Então, pensem sobre isso, né? Uma coisa legal é dividir, espaçar melhor as escapadas de rotina, tá? Então, assim, ó, não concentra tudo num sábado, ou no domingo, ou no final de semana. Espaça, já falei isso aqui milhares de vezes. Talvez lá na terça eu vou tomar um vinho, na sexta eu vou comer, né, um fundi, e no domingo eu vou comer aquela sobremesa que eu amo. Tenta espaçar melhor aquelas jacadas, né? Aquelas escapadinhas que tu vai dar na tua rotina saudável. Espalha, não concentra, porque o teu corpo ele entende que tu simplesmente desistiu de ti. E ele acaba acumulando muito mais gordura quando tu faz isso de forma intensa. Então, começar sexta comendo errado e terminar domingo, ponto pro ganho de peso. Né? Agora, se tu pega essas coisas gostosas que tu tá acostumada a comer, que tu gosta de comer, e tu esparrama durante 7 dias, né? Espalha melhor, o teu corpo entende, foi um acidente de percurso, né? Então tá, ele acaba te ajudando a não absorver toda aquela caloria, né? Ele acaba fazendo o que a gente chama de termogênese adaptativa aí, evitando que tu acumule aquilo, né? Ou evitando absorver todas as calorias daquele alimento, porque ele entende que foi só um deslize. Agora, experimenta fazer isso seguido. Experimenta fazer com frequência. Dias consecutivos, né? Ou então em refeições consecutivas. Isso não vai dar certo, né? Posso garantir que o resultado vai ser negativo. Então, aprendam a fazer esse equilíbrio. Aprendam a jogar melhor, que vocês vão ter mais resultados, né? No mínimo, vocês vão manter o peso. No mínimo, né? Mas vão continuar tendo os resultados que vocês estão buscando. E dica extra, né? Eu acho que é muito importante mensurar os resultados. Se deixar para se pesar, ou que seja, usar outro método de medição, hein? Medidas, uma roupa, uma foto, né? Só quando chegar a primavera, o susto pode ser grande e muito mais difícil de retomar o peso de vocês. Outra coisa, organize-se, lista de compras e uma dispensa condizente com o objetivo de vocês. Não adianta encher a dispensa de um monte de coisa boa e depois, né, contar com a sorte, com a boa força de vontade para não comer. Então, vocês podem colaborar, né? Criar gatilhos aí para que vocês não caiam em tentação. E para terminar essa live, né, eu quero deixar claro aqui para vocês, né, quem precisar de ajuda para esse processo, vocês sabem que vocês podem contar comigo, é só me chamar no direct. E eu deixei aqui para vocês, né, uma super dica aí. Para a primeira pessoa que comentar nos comentários nessa live, essa live agora eu vou subir. Se vocês não assistiram desde o início, vocês podem assistir. Primeira pessoa que colocar nos comentários aí dessa live, os 4 termogênicos que eu citei, vai receber um e-book aí com 20 receitas práticas selecionadas a dedo, que eu escolhi uma por uma para entregar para vocês um jantar saudável, de acordo com o objetivo de vocês de emagrecer, mas que não demanda muito tempo na cozinha, nem nada trabalhoso, nada complicado, que é isso que a gente quer, né? Praticidade. Então, a primeira pessoa que fizer esse comentário quando eu subir essa live aqui no feed, vai ganhar esse e-book de 20 receitas. Então, se perdeu essa parte, dá tempo de correr lá e assistir essa live desde o início e comentar aqui, que eu vou adorar saber, adorar a participação de vocês. Ah, mas a primeira pessoa já comentou. Será que ela comentou certo? Garante o comentário, coloque igual. E dependendo, assim, se eu tiver, né, bem inspirada, eu posso entregar esse e-book para mais pessoas aí. Então não deixe de comentar e aproveitar. Certo, gente? Eu quero agradecer aí quem esteve comigo nessa live até o final. E se vocês não conseguiram ver desde o início, volta lá, ela vai ficar gravada e não perde a oportunidade de ganhar esse e-book também. Segue toda a live, vai lá no finalzinho que vocês vão entender. Se perderam, tem como assistir e recuperar esse conteúdo e já salva para ter sempre. Certinho?
Um beijo grande, uma ótima noite para vocês. E até a próxima live. Tchau, tchau!